Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Eu espero que essa pequena transmissão possa te ajudar com relação a um tema muito específico, que é a ideia de como que eu faço para esquecer alguém. Só que antes de falar disso, é importante a gente entender que existem posicionamentos muito diferentes que envolvem esse tema. Existem as pessoas que acreditam mesmo que você tem como esquecer uma pessoa que passou pela sua vida, e existem profissionais, terapeutas, né, e outras pessoas que defendem a tese oposta, né, que é não tem como esquecer alguém. E aí, o que vocês acham? Minha opinião com relação a tudo isso ela é muito clara. A menos que você fique doente, né, o que ninguém quer, tem um Alzheimer, por exemplo, ou que aquela memória afetiva, que aquela recordação, ela não seja tão forte, não dá para esquecer outra pessoa. Alguém que foi relevante, alguém que deixou marcas, alguém que influenciou o seu caminho, que influenciou o seu destino, que fez uma diferença significativa na sua vida. Não dá, tá? Um cérebro saudável, ele conserva memórias, experiências e recordações. É diferente de alguém que simplesmente passou, né? Um ficante que você teve há, sei lá, 5 anos atrás e se relacionou 3 dias. Esses aí pode ser que você esqueça. André, mas e aí, como é que eu faço? Porque eu terminei o relacionamento, eu tô doida pra esquecer ele, eu tô doido pra esquecer ela. Olha só, presta atenção. Vamos tentar substituir esse termo esquecer, pela ideia do superar. Certo? Não se trata também de esquecer. Vamos buscar superar. E como é que eu faço para superar alguém? Segue algumas dicas que eu considero essenciais dentro desse processo. Primeiro, saia da ideia de que isso vai acontecer do dia para a noite. Dependendo do vínculo que você teve, dependendo da relação que você construiu, dependendo do tempo que isso durou, a superação é um processo que demora. E demora por quê? Porque o término te joga num processo de luto. Um luto onde provavelmente você vai lidar com a falta daquela pessoa, que você talvez tenha raiva dela, que talvez você tente barganhar para retornar para aquele convívio, para aquele contato, para aquela relação. Então, envolve fases que podem inclusive beirar uma depressão. Entendeu? Então você fica meio depressivão mesmo, né? Você pensa, caramba, como é que eu faço para o negócio andar? Como é que eu faço para as coisas acontecerem? Né? Então, às vezes demora. Só que isso não significa que não seja possível. Tá? Então, ter essa clareza na sua cabeça, ok, talvez demore, talvez eu precise lidar com um pequeno luto, talvez eu precise me reconstruir, talvez eu precise recuperar um centro, né, da minha vida, porque veja, uma das coisas que dá sentido para a nossa existência é o amor ao outro, né? De repente, a pessoa que você ama, que dava sentido para a sua vida, vai embora. Então, óbvio que você vai meio que, né, ficar com o coração quebrado, beleza? Agora, a partir disso é que nasce a segunda dica. E a segunda dica é: no momento em que você começa um processo em busca da superação, você precisa ter clareza com relação ao que você quer. Ou seja, você precisa ter metas. Metas que sejam claras, metas que sejam específicas, que sejam mensuráveis, que sejam temporais. O que isso significa? É de fato colocar o meu foco em algo que vá além do relacionamento. Eu sempre sugiro para os clientes, quando eles terminam um relacionamento e tal, que eles foquem na parte profissional, certo? E para isso eles precisam muitas vezes entender, o que eu quero da minha profissão? Né? Eu quero ganhar mais grana? Né? Eu quero me posicionar de uma forma diferente no mercado? Eu quero dobrar o meu salário? Eu quero construir uma nova empresa? Eu quero passar por um processo de transição profissional? O que é que eu quero? Né? Então essa clareza faz uma diferença imensa. A partir do momento em que você tem clareza do que você quer, começa um processo de construção das especificidades que te fazem chegar até lá. Ou seja, para quando você quer? De que jeito você quer? Quem que você vai precisar se tornar para alcançar esse seu objetivo? Né?
Então, o processo de desenvolvimento mesmo pessoal, ele começa a partir do momento em que você contempla uma certa clareza com relação a para onde você quer ir. Entendeu? Então, pô, o que é que você tanto quer? Certo? E quem você precisa se tornar para chegar lá? Quanto tempo vai levar? Também é um fator decisivo. Né? E aí sim você começa a reunir recursos para alcançar aquele objetivo. O fato de você ocupar a sua cabeça com uma meta, né? Uma meta clara, que te tire do foco do relacionamento, que te tire do foco do passado, que te tire do foco de ficar sofrendo por algo que precisa ficar para trás, é um excelente início. Só que junto com isso, você vai precisar aprender a combater os seus dias ruins. E essa é a minha próxima dica para você. Como é que você faz para combater os dias ruins? Como é que você faz para combater os pensamentos negativos? Como é que você faz para combater aquela saudade? Presta atenção na sua fisiologia. Se você parar para pensar, ou mesmo para analisar o seu contexto, você logo vai chegar a uma conclusão extremamente simples. Que conclusão é essa? No momento em que os seus pensamentos começam a se direcionar para algo que foge muito do seu controle, por exemplo, estou com uma saudade, será que não vai me mandar mensagem, será que não vai voltar, será que vai me responder, isso e aquilo, a sua tendência é ficar triste. No momento em que você começa a ficar triste, seus ombros vão ficando mais para baixo, seu rosto, né, a feição, né, as suas expressões vão mudando, e tudo isso vai meio que te consumindo. Né? Quando você vê aquele estado fisiológico, ele te dominou por completo e fez com que você entrasse em emoções extremamente negativas, que começaram com o pensamento, foram materializadas através da sua fisiologia e ecoaram através da sua tristeza, do seu desânimo, da sua falta de esperança. Né? E tudo isso traz reflexos aonde? Na procrastinação. Então você começa a procrastinar porque você não tem energia, você não tem força para fazer, você acha que a vida é ruim como um todo. Certo? Então, a partir do momento em que você começa a observar que os pensamentos negativos eles começaram a habitar, que o teu foco foi para algo que você não tem controle, principalmente com relação ao seu ex, peraí, deixa eu me colocar numa posição sólida de novo. Deixa eu construir um certo estado de presença. Costas eretas, cabeça reta, um sorriso no rosto. Tudo isso vai estimular a produção de neurotransmissores que são importantes. E através desses estímulos, através dessas produções bioquímicas, você vai começando a se sentir melhor. Quando você associa isso a uma mudança na sua estrutura física mesmo, né, com a aquisição de novas rotinas, com a aquisição volta um pouquinho, com a aquisição de novas rotinas, principalmente aquelas que envolvem exercícios físicos e tal, você já se sente melhor. E aí que surge o terceiro ponto. Ora, mexi na minha fisionomia, na minha fisiologia, alinhei as minhas metas, combati os meus pensamentos negativos e também tenho consciência que talvez existam dias difíceis e essas rotinas que você começa a construir com relação a trabalhar mais, às vezes sair com seus amigos, às vezes estudar mais, treinar mais, começam a te dar uma nova interpretação da realidade. Nesse momento, também chegou o momento, né, chegou a hora de você prestar um pouquinho atenção em outras pessoas. Eu estou dizendo para você ficar emendando um relacionamento em outro? Não. Mas eu também não vou dizer para você não se abrir para o novo. Entendeu? Porque, cara, é bonito amar alguém. É bonito entrar num relacionamento. Quando você é uma pessoa bacana, é bonito. Certo? Então, como é que você transita por esse processo? Né? Primeiro de tudo, cuidando da sua aparência física. Então, poxa, tem algo mais desinteressante e que te gere mais a sensação de rejeição, né, de desesperança em um futuro melhor do que a sua aparência. Né? A sua aparência ela comunica para as pessoas o seu estado interno muitas vezes.
entendeu? E perpetua alguns estados emocionais dentro de você. Então, pô, terminou o relacionamento, cara, você precisa seguir a vida. Colocou meta, construiu novas rotinas, combateu seus pensamentos, ajeitou a sua fisiologia, aí vamos ficar bonita, vamos ficar bonito. Né? Vamos sair com umas roupinhas ajeitadas, vamos passar um perfume bom. Né? Você não é uma pessoa periférica na sociedade. Entendeu? Você não é essa pessoa, mano. Você é uma pessoa que provavelmente tem a condição de se vestir bem, você tem a condição de passar uma roupa, você tem a condição de colocar uma roupa bacana para sair, de passar um perfume. Veja, o início de uma nova jornada, o início de um processo de abertura para o novo, muitas vezes contempla o belo. Então, como se você olhasse para a vida, como se você olhasse para o céu, como se você olhasse para o universo, sei lá como que você vai categorizar isso, e olhando para tudo isso, aquela manifestação física de se vestir bem, de colocar as costas eretas, de seguir a sua vida, de alinhar as suas metas, é como se você dissesse assim para o universo: tô aberto. Vamos lá, que às vezes até chegar a princesa eu vou ter que beijar um monte de sapo. Que às vezes até chegar o príncipe eu vou pegar um sapão por aí. Entendeu? Então você se coloca numa posição de abertura. Certo? Sem contar que a beleza é uma porta de entrada para a construção de algo novo. Né? E o que as pessoas muitas vezes fazem? Elas entram num contexto, né, depois de um término, de se destruir internamente. Então elas começam a comer mais, elas param de fazer exercício físico, elas ficam meio depressivas, e isso às vezes se perpetua, como eu estava te falando lá no começo. Né? Então, quando eu tô bonito, eu deixo uma portinha aberta. E a partir do momento que uma outra pessoa, muitas vezes bela também, para sua percepção, tá? Se aproxima, e esse interesse mútuo se manifesta fisicamente falando, né? Você acha a pessoa bonita, ela te acha bonita, vocês deixam uma portinha de entrada aberta e se inicia um contato. Ei, peraí, talvez eu possa perceber que a vida é muito mais do que um relacionamento que ficou para trás, né? Eu sempre digo assim, algo que dificulta muito a superação é a referência que você tem do seu ex dentro da sua cabeça. Ou seja, quando você o considera magnificente, né, o melhor de todos, você nunca vai achar alguém melhor, isso dificulta demais o processo de superação. Por quê? Porque o referencial que você construiu na sua cabeça do seu ex é tão forte, que você acha que você nunca mais vai achar alguém daquele jeito. E aí tu vai começando a ficar feia, você vai começando a ficar feio. E aí sim que você não vai achar alguém melhor mesmo. Entendeu? Por quê? Porque tu tá se colocando numa posição em que aquele referencial que eu construí, aquele meu ex, tá num patamar inalcançável. Para, tem gente muito melhor que ele, tem gente muito melhor que ela. Entendeu? E tem mesmo. E quanta gente? Tu tá me entendendo? Então, pô, eu fico bonito, encontro uma pessoa bonita, deixo uma portinha de entrada, começo a compartilhar, conversar com ela, e de repente, opa, inicio um novo contato. E esse novo contato, às vezes, constrói um referencial superior ao referencial que o meu ex tinha dentro de mim, né? Então, pô, meu ex tá aqui e conheceu uma pessoa que é um pouco melhor. Ótimo, então segue. Entendeu? Só que quando esses elementos não estão bem ajeitados, não estão bem alinhados, não estão sendo bem vistos, né? Fica muito difícil você conseguir superar alguém. Agora, com relação a essa ideia de esquecer, sai disso. Sai disso. Não vai esquecer. Tu não vai esquecer porque aquilo, independente de como tenha sido, foi relevante. E o cérebro grava coisas relevantes. Beleza? Pensa nisso, coloca em prática e a gente se vê por aí. Espera aí que eu ainda não estou acostumado com esse negócio de YouTube. Então o que você faz? Você se inscreve no canal, assina aperta o sininho ali, o que mais você faz? Deixa o like. Deixa o like e um comentário. Comentário também? É isso aí. Valeu?